Laura, Dime. seja bem-vinda a esse congresso de comunicação alternativa. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre você e também o que você faz e o tema que você vai estar abordando. Ok. Yo tengo preparada una presentación donde voy a estar hablando del iceberg de la tartamudez. Soy de Buenos Aires, Argentina. Tengo esta característica al hablar y estoy muy agradecida de poder participar en este Congreso de Comunicación Alternativa, ya que es importantísimo que todos conozcamos las diferentes formas en que nos podemos comunicar. A Laura vai estar abordando o tema sobre comunicação alternativa e ela é mentora sobre gagueira e vai estar abordando o tema o iceberg dentro da gagueira. Bien, no sé si quieres pasarme para que pueda estar comenzando con los slides cuando tú quieras. Tá. Só vou colocar aqui para gravar já. Okay. E voltar para todos os anfitriões. Opa. Eu vou estar compartilhando para todos os participantes. Isso. Aqui. Laura Okay. Compartilhar. Participante, a Laura vai ser a tornar-se a anfitrião, viu, pessoal? Okay. Aí, minuto. Sim. Passei para você ser a anfitriã. Ok. Bien. Entonces, vamos a... Bien. ¿Se ve bien la pantalla aquí? Sí, sí. Ok, de acuerdo. Bueno, este es un congreso realmente muy lindo. He participado los 2 domingos anteriores y el tema de si la accesibilidad es para todos es un tema muy importante. Esse congresso virtual de comunicação alternativa, ao qual eu participei nos domingos anteriores, é muito importante falar sobre acessibilidade. Bueno, me voy a presentar un poco más formalmente. Mi nombre es Laura Duda, como dije, soy de Buenos Aires, Argentina. Soy mentora profesional en tartamudez, mentora speaker y Sherpa. Tengo un diplomado en atención y prevención de tartamudez, pero también soy empleada administrativa y futura coach. A Laura é mentora
profissional de gagueira, é da Argentina, oradora, mentora e possui o diploma em atenção à prevenção à gagueira e é funcionária administrativa e também coach. Bien. Okay. Bueno, de lo que hablaremos hoy es del iceberg de la tartamudez en primera parte. La segunda parte será cómo tratar a las personas que tartamudean. Y por último, se harán todas las preguntas que necesiten, se responderán dudas. Por eso me gustaría que las preguntas fueran al final de la presentación para no tener que interrumpir. A Laura vai estar falando sobre o iceberg na gagueira, de como tratar as pessoas que gaguejam na segunda parte, e com isso ela pede que as dúvidas que todas as pessoas tiverem, que possa fazer as perguntas no final, que ela vai estar respondendo. Bien, la primera parte es ¿qué es el iceberg? ¿Qué ven las personas y qué es lo que no ven? ¿Sí? O que as pessoas veem e o que as pessoas não veem numa pessoa que gagueja. Porque la tartamudez no es solamente lo que las personas ven, sino que justamente el iceberg nos muestra una superficie, que es lo que se ve, y lo que está escondido debajo del agua es lo que no se ve, pero es lo que se siente. A gagueira não é o que só vemos, mas parece um iceberg, a superfície que à vista todos têm, o que está submerso dentro das ações que nós sentimos. Bueno, esto sería una aproximación del iceberg de la tartamudez, donde se ve una pequeña porción sobre el agua, que sería el acto mecánico de hablar, lo que las personas ven normalmente de nosotros. A pessoa que gagueja é como se fosse um grande iceberg. As pessoas só veem a parte pequena do iceberg que está no oceano, mas não vê a profundidade que está abaixo do oceano, que todo o iceberg é um composto da gagueira, mas as pessoas só veem o que está na superfície. Según Joseph Shiham, lo que las personas ven y oyen de nosotros es solamente el 10%, que es lo que está en la superficie. El 90% restante es lo que está debajo, es la porción más grande. Segundo José Serran, nós vemos apenas 10% de uma pessoa que gagueja e não vemos os 90% ao qual
as pessoas que possuem a disfluência não conseguem observar aquelas pessoas que não possuem a dificuldade. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la parte de la superficie, lo que las personas ven de la tartamudez. Agora vamos falar um pouco sobre a superfície da qual as pessoas veem. Bien, las personas pueden ver en nosotros las llamadas repeticiones, que pueden ser de palabras, de sílabas, de frases. Ocurren en cualquier momento del habla y siempre en el comienzo de una palabra o en la mitad, nunca en el final. As pessoas só veem a repetição das palavras ou essas repetições em início da fala e também como as repetições são feitas, as pessoas analisam de uma forma totalmente diferenciada, as pessoas que gaguejam. Muchas veces sucede que estas repeticiones las podemos acompañar de una prolongación también para poder salir del momento de la traba. Por ejemplo, yo digo quiero, ahí realizo una prolongación de una letra para poder decir mi palabra y continuar mi discurso. Se por acaso uma pessoa que gagueja repete a palavra que quero, eu quero, a pessoa está prolongando essa palavra para tentar falar o que realmente quer. Lo segundo de lo que quería hablar es del bloqueo. Es una característica de falta de palabra directamente. A segunda parte que eu quero falar é o bloqueio que as pessoas têm e a dificuldade de estar conversando. La persona que tartamudea presiente ese bloqueo y se queda paralisada. A pessoa que gagueja apresenta esse bloqueio que acaba paralisando. Y probablemente cuando ese bloqueo sobreviene, la persona quede congelada por unos segundos. E a pessoa que possui esse bloqueio fica paralisada, congelada por alguns segundos. Entonces, además de tener ese bloqueo en la palabra, las demás personas pueden ver cómo nuestro rostro o nuestro cuerpo también queda paralisado. Então, quando nós gaguejamos, as pessoas veem nós gesticulando o corpo ou a cabeça para poder terminar a fala. Normalmente tratamos de salir del bloqueo haciendo diferentes cosas.
Por ejemplo, podemos dejar de luchar y tomar aire. Normalmente, as pessoas que gaguejam tentam modificar ou criar algumas maneiras para dar continuidade na fala. Entonces, eso no significa que yo, aunque tome aire, pueda salir de ese bloqueo. Muchas veces no sucede. Então, às vezes, a pessoa que gagueja não quer dizer que está saindo do bloqueio, mas sim tentando conversar e acaba mudando a situação. También muchas veces para poder salir del bloqueo podemos cerrar los ojos fuertemente o apretar un puño o mover nuestra cabeza o alguna parte del cuerpo. Às vezes, quando nós começamos a gaguejar, nós podemos apertar o nosso punho ou tentar criar um mecanismo para que nós possamos soltar a nossa fala. Exacto. También nosotros en estos bloqueos, como nos sentimos avergonzados, solemos desviar la mirada para que la otra persona no se sienta mal al vernos. Às vezes, quando nós começamos a gaguejar, nós desviamos os nossos olhares por vergonha ou constrangimento e pedimos para que outras pessoas que estão ao nosso redor falem por nós. Porque nosotros solemos creer que nuestra forma de hablar es incorrecta, que está mal. Porque nós podemos mostrar para as pessoas que a nossa fala está incorreta ou má. Bien, ¿qué pasa con la fuerza? Está un poco unido a todo esto que estamos hablando de bloqueo y de repetición. Quando falamos sobre a força, ela está inclusa tanto no bloqueio como nas repetições das palavras. La fuerza se trata de poder sacar, expulsar esa palabra que nos queda atorada, trabada en nuestra garganta. Entonces hacemos fuerza corporal o fuerza con los labios o la mandíbula. Às vezes, quando nós forçamos uma palavra, nós queremos expulsá-la, então travamos os nossos dentes, a nossa língua e tentamos forçar para poder soltar rápido o que vamos dizer. Esa fuerza muchas veces nos trae complicaciones porque nos deja sin aire
essas forças muitas vezes nos trazem complicações e sinais. Entonces, nosotros debemos parar y retomar nuestra conversación para poder seguir. Necesitamos un poquito de tiempo. Então, nós precisamos interromper a nossa fala e repetir toda a frase. No entanto, nós que gaguejamos precisamos um pouco mais de tempo para finalizar a frase. La última parte de la superficie que quiero compartir es la llamada cambio de palabras o sustitución. A última parte que eu vou estar abordando se chama a mudança das palavras ou conversação. En este caso, es cuando muchas veces las personas que tenemos tartamudez tratamos de ocultarla, de disimularla, y para ello los mecanismos serían utilizar sinónimos al momento de sentir el bloqueo. E nesse caso, nós que gaguejamos, tentamos mudar a palavra por sinônimos para que nós possamos não gaguejar. Por causa dos sinônimos, às vezes existem sinônimos que nós não travamos, então por causa disso que tentamos mudar um pouco o conceito da nossa fala. Lo que nosotros muchas veces queremos es que los demás no se den cuenta que tenemos tartamudez. O que nós queremos é que os outros não tenham medo das pessoas que gaguejam. Muchas veces no solamente cambiamos una palabra, muchas veces en nuestra mente, cuando estamos por sentir ese bloqueo, porque lo presentimos antes de poder hablar, muchas veces también cambiamos una frase completa para no bloquearnos. Muitas vezes, quando nós falamos, nós sentimos que vamos gaguejar e temos um pouco de receio. E o nosso pensamento, nós já pensamos e já sabemos que vamos gaguejar. E muitas vezes nós também alongamos um pouco para que não percebam a gagueira. También no solamente hay un cambio de palabras o un uso de sinónimos, sino que muchas veces para disimular la tartamudez utilizamos las llamadas muletillas o palabras parásito. Muitas vezes utilizamos sinônimos para não gaguejar e trocamos algumas palavras para não paralisarmos na frente das pessoas. Y utilizamos a veces palabras que no tienen sentido en una oración. Por ejemplo,
yo puedo poner dentro de mi frase y entonces, para no bloquearme o no parecer que tengo tartamudez. Muitas vezes utilizamos palavras que não estão na oração referente ao português, como e, alongando essas palavras para que as pessoas não percebam que nós estamos gaguejando. Yo acá quiero destacar dos cosas. La primera es que cuando yo hago todas estas sustituciones de palabras constantemente, mi cabeza trabaja muchísimo. Eu vou estar abordando duas coisas. A primeira é a substituição de palavras e a segunda tem como repetir, Laura? Y digamos, la primera es que esa sustitución hace que mi cabeza trabaje mucho, ¿sí? A primeira é a substituição de palavras quando a cabeça já irá travar o nosso pensamento. Já sabe o que irá travar. Y la segunda cosa a destacar que cuando uno hace todos estos cambios, si bien parecemos que no tartamudeamos, que no somos tartamudos, dentro nuestro hay un sentimiento que no se corresponde porque las palabras que estamos diciendo no son el mensaje original, porque las hemos cambiado. E a segunda coisa é que quando nós mudamos as palavras, não é o que nós queremos estar dizendo conforme a frase original a qual queríamos estar transmitindo para a pessoa. Si bien quizás nos sentimos bien porque parecemos que no tartamudeamos, al final esto se llama tartamudez encubierta. E quando nós finalizamos essas frases, isso se chama gagueira encoberta, porque nós trocamos as palavras. Então, nós cobrimos aquela fala que nós iríamos gaguejar. Exacto. Y eso también nos puede provocar problemas en diferentes situaciones. Isso também pode nos provocar diferentes problemas em várias situações. Por ejemplo, si para mi modo de hablar la letra P es un problema de pronunciar, por exemplo, se nós vamos falar a letra P da forma que temos que pronunciar, acabamos modificando-a. Entonces, si yo voy a un restaurante para comer pizza, pero la letra P es difícil para mí. Se eu vou a um restaurante comer pizza, a letra P é muito difícil para
eu dizer. Entonces, probablemente pida otra cosa como sopa, porque la S me sale más fácilmente. Então, ao invés de eu pedir pizza, eu vou pedir sopa, porque a palavra sai suavemente e eu acabo não comendo aquilo que eu queria. Entonces, al no poder pedir lo que yo realmente quería, me genera una frustración. Ao não querer uma coisa que eu não queria comer, acaba gerando-me uma frustração. Exacto. Bien, aquí quería comentar un poco de el iceberg general y los tipos de tartamudez. Aqui eu quero falar um pouco das diferenças que existem na gagueira. Si vemos, un iceberg puede tener variables, no solamente de un tamaño grande, mediano o pequeño. Muitas vezes nós temos variações de linguagem, tanto forte, médio e pequena, forma de gaguejar. La variable que a mí me gusta abordar es lo que se llama la densidad, porque hay tres tipos de densidades: ligera, mediana y pesada. O que eu vou dizer é a questão das variações da densidade, porque existe a densidade ligeira, mediana e a pesada. Si yo hablo de la ligera, donde podemos ver en la superficie un 95% y solamente un 5% debajo, se eu estou falando da densidade ligeira de 95% e existe então a densidade ligeira abaixo de 5%. esto significaría que lo que todos ven es más grande en la superficie. Lo que se ve es más que nada la parte del habla, motora, pero no hay debajo de la superficie un gran compromiso emocional. Es muy poco. A densidade ligeira, a qual estamos vendo os 95%, vai estar sendo muito refletido na parte motora, na parte labial, e com isso existe mais percepção. Entonces, para este tipo de densidad, una forma de abordarla sería con una terapia, y eso ayudaría mucho porque es lo que más necesita, ya que tiene una tartamudez quizás muy notoria visiblemente. Então, essa densidade ligeira necessita muito de terapia, psicólogos, fonoaudiólogos, porque
a visibilidade é muito maior e abaixo os 5% é o lado emocional. La densidad mediana es la más común en todas las personas, más que nada en adultos. A densidade média nós vemos muito mais em crianças do que em adultos. Porque solamente hay un 10% visible de nuestra forma de hablar, pero lo más pesado es justamente el 90% que no se ve, nuestras emociones. Por causa disso que a densidade média se vê mais nas crianças por ser 10% do que 90% que não se vê. Então as crianças têm mais propensidade em ter a gagueira. En esta densidad mediana no solamente hay que tratar con un fonoaudiólogo la parte mecánica del habla, sino también con un psicólogo, a mi entender, por la parte emocional que tenemos. A densidade média, nós temos que tratar com um fonoaudiólogo ou fonoaudióloga referente à fala motora. E os 90% que está submerso, nós temos que estar tratando com psicólogo por causa do lado emocional e que nós temos que transmitir isso para o psicólogo, para não gerar mayores frustrações. La densidad pesada es, creo, muy difícil de trabajarla para los fonoaudiólogos porque justamente se ve solo el 1% y debajo tenemos un 99%. ¿Qué significa esto? A densidade pesada é muito difícil um fonoaudiólogo trabalhar, porque 99% da densidade que está abaixo do iceberg na água vai ser complicado pelo lado emocional, que é 99%, ao contrário de 1% que o fonoaudiólogo vai ter a grande dificuldade de estar tratando dessa pessoa que gagueja. Las personas que están dentro de este 1% les cuesta mucho, por ejemplo, ir a un tratamiento, porque justamente son las personas que estábamos hablando antes que tienen tartamudez encubierta. A densidade da pessoa, a densidade pesada da pessoa que possui 1% é muito complicado de estar abordando, porque os 99% dessa densidade mostra o que foi dito pela a professora Laura, daquela pessoa que encobre a fala. Este 99% es justamente lo más importante en estas personas que tratan de cubrir su tartamudez. Están constantemente en un estado de vergüenza y frustración. Esses 99% que a pessoa possui, a qual encobre a fala
modifica a forma de falar, esses 99% mostra a vergonha e toda a frustração que ela tem. A mi modo de entender, son las personas que más necesitan, además de poder modificar la parte motora para ser libres, la parte emocional con un psicólogo. Ao meu modo de entender, essas 99 pessoas têm mais probabilidade em relação ao fonoaudiólogo, porque os 99% tem que ser tratado muito forte pelos psicólogos por conta das suas grandes emoções e frustrações que levam essa pessoa a modificar a fala. Bien, lo que vamos a ver ahora es la segunda parte del iceberg, que es la parte que está sumergida. O que vamos falar agora sobre a gagueira é sobre essa parte que está submersa no oceano do iceberg. Es la parte donde están las emociones que, si bien pueden ser malas en muchos casos, pero bueno, sobrevienen en diferentes situaciones. Essa parte pode ser muito má por causa das diferentes situações que existem no meio social. Bien, vamos a conversar de 4 de ellas. Nós vamos conversar sobre 4 etapas. La primera sería la vergüenza, porque es algo que sentimos, que estamos incómodos, que muchas veces produce una situación de angustia. A primeira é a vergonha, ao qual nós temos medo e vemos a nossa situação de angústia, nós que gaguejamos. Y eso también se suma a una falta de confianza en nosotros mismos y baja autoestima. Isso também mostra a nossa baixa confiança em nós mesmos e acaba diminuindo a nossa alta estima por nós mesmos. También puedo hablar de angustia y vergüenza, porque es como hablábamos antes, cuando me lleva a ocultar mi tartamudez. Também nós vemos a questão da vergonha referente à angústia, porque quando nós vamos pedir alguma coisa e temos que trocar a palavra, nós ficamos presos e ficamos angustiados com nós mesmos. También sucede que la mirada de los demás nos produce esa vergüenza interna. Também os demais nos faz que nós produzimos essa vergonha interna. Porque pensamos
que nuestra habla no es correcta. Porque pensamos que a nossa fala não é correta. Eso produce mucha angustia, vergüenza y temor al hablar. Isso produz muita angústia, vergonha quando nós falamos. Quería también compartir que no a todas las personas les sucede las mismas cosas en las mismas situaciones. Queria também compartilhar que existem muitas pessoas que compartilham da mesma situação. Porque justamente somos personas diferentes. Porque justamente somos pessoas diferentes. Lo segundo es la frustración que ya habíamos nombrado, que para mí es como un sentimiento de rabia, de culpa por cómo hablo. O segundo seria a frustração do que nós sentimos, essa frustração que é interna e principalmente quando nós falamos, nós acabamos nos sentindo envergonhados por nós mesmos, por estarmos frustrados. Porque la tartamudez es involuntaria y también es cíclica, no la puedo controlar. Porque a gagueira ela é involuntária e não cíclica, e nós não podemos controlá-la. Quizás yo puedo realizar muchos ejercicios con fonoaudiólogos y los puedo aplicar en determinados momentos. E com isso nós podemos praticar vários exercícios com fonoaudiólogos e em vários momentos da nossa vida. Pero muchas veces sucede que aunque yo intente aplicarlos, si estoy en una situación de mucho estrés, probablemente no pueda. Muitas vezes essa frustração, quando nós gaguejamos, nós podemos estar muito estressado com alguma coisa que vamos fazer e acabamos gaguejando. Entonces quedamos con esa frustración de no poder haber dicho o hecho lo que queríamos. Então, com esta frustração, acabamos não dizendo aquilo que queríamos falar. También nos frustramos por una experiencia negativa que pudimos tener. Também nós frustramos por causa de experiências negativas que podemos ter passado. Por ejemplo, si yo tuve burlas siendo niño o fui discriminado siendo adolescente o tuve algún desprecio siendo adulto. Por exemplo, se alguém sofreu
bullying enquanto era criança, preconceito ou enquanto adulto, algum tipo de brincadeira ou sarcasmo. Entonces, todas esas situaciones que viví de, de mal recuerdo, cuando aparece una situación similar a esa, es cuando viene a mi mente todo eso que yo pasé. Então, quando nós lembramos de toda a situação que nós vivemos no passado, de frustração, angústia, quando nós vamos conversar em determinadas ocasiões, acabamos lembrando do passado e ficamos constrangidos. Entonces, al traer yo ese sentimiento al presente, ese sentimiento negativo de frustración que tuve, hace que yo vuelva a tartamudear. Ao trazer esse sentimento de frustração que obtivemos, nós acabamos de começar a gaguejar por relembrarmos do nosso pasado. En los adultos creo que es un poco más complejo porque no solamente traemos recuerdos, sino que quizás seguimos vivenciando situaciones de bullying. E nos adultos também é complexo por causa da nossa vivência e a nossa condição e acabamos nos frustrando por algum meio de bullying que nós podemos ter sofrido. Entonces, todo eso nos da esas emociones de rabia, de culpa, porque creemos que nos condiciona nuestra vida. Então, tudo isso nos traz, nos dá condições de raiva, frustração e complexidade em nossa vida. También hay que decir que, como siempre, no todos tenemos las mismas experiencias negativas, quizás pueden ser similares. Também quero dizer que nós todos nem sempre temos as mesmas frustrações negativas, porém similares. Y también influye el temperamento que tenga la persona, porque puede ser más vulnerable o no a determinadas situaciones. E também existe a questão da individualidade da pessoa em determinados momentos do seu comportamento, que pode ser um temperamento totalmente diferenciado, porque as pessoas têm diferentes tipos de comportamento e com isso acaba afetando a nossa fala. Bien,
A ver. El tercero es la evitación. Viene un poco unido a esa frustración y vergüenza de la que hablábamos. Em terceiro slide, nós vamos estar falando da questão de evitar as formas de que nós falamos. Aquí es donde nosotros quizás evitamos situaciones, no queremos hablar para nada. Nesse caso, evitamos situações e nós não queremos falar com ninguém. O quizás lo menos posible. O que acontece o menos possível. Justamente por esa vergüenza que sentimos, por el que dirán, por cómo me mirarán cuando hablo. Justamente por essa vergonha que nós sentimos e também quando nós vamos conversar, o que as pessoas irão pensar e falar da minha pessoa. Esta evitación la puedo unir también a lo que yo llamo soledad social. Essa evitação, esse afastamento, podemos dizer também que é falta da inclusão social. Es cuando la persona con tartamudez evita ir, por ejemplo, a una reunión con amigos. É quando a pessoa que gagueja evita ir em uma reunião com seus amigos. O también no desea participar en clase, en la escuela. Ou também não querendo participar na classe ou dentro da própria unidade escolar. Y también adultos que no quieren conversar en su trabajo. E também existem os adultos que não querem conversar no ambiente em que trabalha. Todo esto no solamente sucede en el ámbito social, sino también en el familiar. Tudo isso não sucede somente no âmbito social, mas também isso acontece no âmbito familiar. Muchas veces en la familia no hay una comprensión, una contención de la persona que tartamudea. Muitas vezes não existe uma boa compreensão da pessoa que gagueja. Entonces, probablemente la persona llega a su casa, quiere decir algo, está muy ansioso, se bloquea mucho y la familia no lo escucha. Então, muitas vezes a pessoa que gagueja chega ansioso na sua casa e quer falar uma coisa que está querendo, mas por causa da gagueira, a própria família acaba não conversando com ela. Entonces, también allí la persona
se cierra, evita continuar hablando y se va. E com isso a pessoa acaba se fechando e encerrando e nem querendo conversar mais. Aquí quiero incluir el tema de la humillación, del bullying. Agora eu quero incluir um tema específico que é o bullying, porque muchas veces es parte de un sentimiento de inferioridad que sentimos nosotros respecto a las demás personas. porque muitas vezes sentimos inferior às demais pessoas. Y eso no nos permite defendernos. E isso não nos permite nos defender. Hay muchos pensamientos negativos dentro nuestro cuando recibimos ese bullying. Vêm muitos pensamentos negativos em nossa mente quando sofremos esse tipo de bullying. En el caso de niños, lo aconsejable es que siempre se dirija a un maestro, a un profesor, si le sucede. E no caso de crianças, como nós sabemos, tem que se dirigir a criança ao seu professor ou ao seu mestre que está na classe. Todo esto que recibe la persona como bullying a cualquier edad nos genera lo que hemos hablado de vergüenza y de frustración. Tudo isso que generaliza a pessoa que gagueja vem com muitas preocupações e o que, Laura? Que nos trae muchos pensamientos negativos sobre nosotros al recibir ese bullying. Nos traz muitos pensamentos negativos a nós mesmos quando traz esse tipo de bullying. Y eso nos puede llevar a una tristeza muy grande que puede derivar en angustia y en muchos casos en depresión. E muitas vezes isso pode chegar de uma forma tão grande de frustração e angústia que acaba se tornando um tipo de depressão. Cuando se llega a una depresión, todos sabemos que debe recurrir a un especialista, por ejemplo, a un psicólogo. E quando se chega a grau tamanho de depressão, precisamos recorrer a um especialista específico ou a um psicólogo. El último que quiero mostrar del iceberg es el miedo. O último slide que eu quero mostrar a todos vocês é a questão do medo. Es esta sensación también de permanecer en segundo plano. Essa sensação também de permanecermos em segundo plano por tener temor, por ejemplo, a tomar la palabra. por
nós termos temor e medo de falarmos a palavra, O por ejemplo, en el caso de la escuela, sea niño o adolescente, el tener que dar una lección. ou em caso de crianças e adolescentes dentro da escola que possui o receio da adicção da própria fala. Siempre nos da miedo este tipo de situaciones y allí quizás utilizamos lo que habíamos nombrado de sustituir alguna palabrita o hacer algún pequeño truquito para no mostrar nuestra forma de hablar. E isso nos dá uma questão do que nós falamos anteriormente, a substituição de palavras a qual nós não queríamos falar, mas temos que acabar transmitindo essa palavra para nós não gaguejarmos. El miedo siempre lo tenemos, es algo creo muy profundo en nosotros los que tartamudeamos, porque cualquier situación nos provoca esse sentimento. E essa questão do medo a qual estamos falando provoca uma sensação tão extrema que acaba gerando essa frustração e um maior medo ainda. Yo también diría aquí que si bien tenemos miedo, influye cómo es la persona. E também nós temos a questão do medo, principalmente da questão da influência da própria pessoa. Como habíamos dicho, no somos todos iguales, entonces va a depender también de cómo fuimos creciendo con nuestra tartamudez. Como nós falamos anteriormente, nós somos todos iguais e temos que ver a questão da fluência que nós possuímos também. Además, nosotros mismos tenemos un concepto personal de cómo somos. Aos demais, nós temos uma sensação em relação a mostrarmos quem nós somos como pessoas. Y esto viene ya desde pequeños por el ambiente donde fuimos creciendo y por las situaciones que vivimos. E isso vem desde criança, no ambiente em que vivemos e na situação a qual nós crescemos. En resumen, para cerrar esta parte de debajo del iceberg, donde hay muchos sentimientos de los que podríamos hablar. E para poder encerrar essa parte, tem muitos sentimentos que nós poderíamos estar falando. Yo diría que también influye
el exterior en nosotros. Eu diria também que influencia muito a questão do nosso interior e exterior nas pessoas hoje. El cómo nos miran y el cómo nos tratan también hace que nosotros tengamos quizás sentimientos negativos o no. Da forma que as pessoas nos veem e nos tratam, podemos ver a sensação do medo e da frustração a qual se ocorre. De todos modos, no es culpa de la persona que tengo delante mío. De todo modo, não é culpa da pessoa que está ao meu lado, sino que es parte de ese autoconcepto que tengo personal de cómo soy. e sim parte de algo que temos que compartilhar da pessoa que nós somos. Que eso unido a mi forma de vivir y a lo que yo siento va a determinar todas esas emociones. E e tudo que eu presencio e as formas que nós abordamos da nossa forma vai determinar o que a outra pessoa estará vendo através de nós. Bien, vamos a la última parte, la segunda, de cómo trato a las personas que tartamudean. Então, vamos falar agora de como se deve tratar as pessoas que gaguejam. No interesa si es niño, adolescente o adulto. Não interessa se é criança, adolescente ou adulto. Lo primero es, no me digas, por ejemplo, respira hondo, calmate, tranquilízate. No primeiro é a questão, não me digas que tenho que respirar, me acalmar, me tranquilizar. Porque eso nos pone más nerviosos, sabemos lo que tenemos que decir. Porque isso nos torna mais nervosos, sabendo o que nós queremos dizer. El segundo es, no me completes las frases o las palabras. No segundo é, não me complete as palavras ou as frases que quero dizer. Yo sé que muchas veces las personas lo hacen para ayudar. Eu sei que muitas vezes as outras pessoas falam para nos ajudar. Pero nosotros, como personas con tartamudez, muchas veces no queremos que nos completen porque sentimos que están apurados. E nós que gaguejamos não queremos que as outras pessoas completem as nossas frases, porque senão nós pensamos que
não temos como falar. Y también porque no saben realmente qué palabra yo quiero decir en esa frase que completan. E também as pessoas não sabem qual é a palavra que eu quero dizer ou completar. El tercero es dame tiempo. O terceiro é dar-me tempo. Lo que quiero decir es que nos esperen con paciencia y empatía cuando tenemos ese bloqueo. O que eu quero dizer é que a pessoa tem que dar esse tempo, tem que possuir empatia, esperar, porque eu tenho um tempo para me pronunciar. El cuarto es mirar a los ojos. E o quarto é olhar-me nos próprios olhos, porque así nos sentimos más conectados. porque assim nós nos sentimos mais conectados com a outra pessoa. El quinto es escucha lo que digo. O quinto é escuta o que eu digo, Porque lo que yo digo es tan importante como el de cualquier otra persona. pois o que eu digo é tão quanto importante como a outra pessoa que está falando também. Entonces, no mires cómo lo digo. Então, vocês não digam o que eu quero falar. Lo importante es el contenido de mi discurso y no la manera en que lo transmito. O importante é compreender o que eu digo e não a maneira. Invitaría para cerrar a las personas que no tienen tartamudez a que puedan aplicar estas 5 pequeñas reglas. E eu quero dizer que as pessoas que não gaguejam possam aplicá-las e transmitir para as outras pessoas e compreender e ajudá-las. Porque lo nuestro es una característica en nuestra forma de hablar, no es algo malo. Porque isso é uma característica de como falamos e isso não é mal. Es una manera de comunicarnos que no nos trae impedimento en ningún ámbito. Isso é uma maneira de comunicarmos e que não traz nenhum impedimento ou empecilho em qualquer lugar que nós iremos. Muchas organizaciones que tratan la tartamudez están siempre divulgando información. Muitas organizações, fundações, associações que falam sobre gagueira sempre estão mostrando como se deve compreender uma pessoa que gagueja. Para así disminuir los mitos que hay en la sociedad
y el bullying. Para assim diminuir a questão dentro da sociedade, principalmente referindo ao bullying. Bien, yo con esto termino, Fabio. Sé que me he pasado del tiempo previsto. E com isso ela termina a sua fala, e se alguém tiver alguma pergunta para ela, poderá acessar esse folheto que terá os recursos da forma Spring ou e-mail da mentora Laura e o telefone que é o WhatsApp. Me pueden contactar si quieren algo personal al mail, al teléfono. Pueden escanear si desean todas las redes, y si no pueden hacerlo, les dejo en el chat, les voy a dejar el link para que puedan ingresar también. Y bueno, cualquier duda que tengan también se las puedo responder ahora. E eu estou deixando aqui todas as minhas redes sociais. Eu estou também colocando o Linktree meu, para caso alguém em específico queira falar pessoalmente, ela está a toda disposição para que vocês possam entrar em contato tanto no particular e também nas suas redes para compreender mais sobre o que é a gagueira. Exacto. Bueno, muchas gracias por todo. Los dejo con una frase que a mí me gusta mucho, que dice: mi destino ya no es un lugar, sino una nueva forma de ver. A Laura está agradecendo a todos vocês que estão participando e deixa uma frase que é muito importante para ela: o meu destino não é mais um lugar, mas uma nova maneira de ver. Exacto. Bueno, no sé si yo puse un link en el chat, pero es en el nuestro. No sé si puedes compartirlo en YouTube. Ela deixou o link no chat do Zoom e que eu vou estar copiando para o YouTube para que vocês possam estar entrando em contato com ela caso necessite. Muchas gracias. Obrigado, Laura, por toda a apresentação, e eu espero que todos vocês que possuem alguma dúvida possam estar entrando em contato com a Laura, que ela estará explicando tudo para vocês. Muito obrigado, Laura, e obrigado aos demais. E vamos para a segunda palestra agora. Tchau, tchau, Laura. Até breve. Gracias.